Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos vocês. Estamos aqui iniciando a gravação de alguns blocos de aulas referentes à lei de drogas, né? Não tivemos como, nesses últimos dias, darmos andamento a essa temática, então faremos aqui de forma remota, para que não tenhamos prejuízo e para que vocês possam ter, né, esse conteúdo já concluído e disponível para a qualquer momento ser acessado por vocês, tá? A nossa primeira aula, farei isso também na aula ao vivo, mas não posso deixar aqui, já que é a primeira gravação de 2022, de externar a vocês os meus mais profundos sentimentos e desejos positivos para que em 2022 vocês consigam alcançar a tão sonhada aprovação de vocês. E fico muito feliz e com a minha responsabilidade sobremaneira elevada, com essa responsabilidade, com esse compromisso, né, com esse estar com vocês aqui, contribuindo direta e indiretamente para o alcance dessa meta que vocês estão desejando e que vão conseguir. E que vão conseguir. Acreditem em vocês. O primeiro passo é querer. O segundo é se planejar. O terceiro é acreditar. Certo? Então acreditem sempre em vocês. Concurso público é resiliência, persistência e planejamento. Tá bem? Então vamos em frente. Vamos concluir aqui rapidamente o que falta. Nós fizemos uma abordagem já sobre as leis de drogas existentes. Vimos que aqui está em vigor a 11.343/06. Nós vimos que ela estabelece uma política criminal diferente das outras leis que a antecederam, a 6368 e a 10.409. Nós vimos que temos um sistema misto implementado na lei, absorvido pela lei 11.343. A gente não trabalha aquele modelo norte-americano da tolerância zero. A gente não trabalha o modelo puro europeu de redução de danos. A gente trabalha um modelo misto. A gente tem uma parte referente à prevenção e nós temos uma outra parte atinente à repressão. Nós vimos que, em relação ao crime de porte para consumo de drogas, essa conduta ela continua sendo considerada, como disse há pouco, delituosa, criminosa. Não houve descriminalização em relação ao porte para consumo pessoal. O que nós tivemos, já falamos sobre isso, reitero, bato forte aqui na tecla, o que nós tivemos foi uma despenalização. A conduta continua sendo típica. Esse comportamento humano ele continua sendo reprovável. Tá certo? Ele continua sendo reprovável. Ok? Mas houve um abrandamento, uma mitigação da sanção. Não há mais pena de prisão para quem comete o delito esculpido no artigo 28, né? Nós temos prestação de serviços à comunidade. Nós temos submissão a tratamento. Nós temos advertência. Não há mais pena de prisão para quem comete o delito do artigo 28, materializado na Lei 11.343. Esse artigo 30 ele vai finalizando, né, esses pontos referentes ao porte para consumo de drogas, falando acerca da prescrição. Tá? Nós sabemos, isso vai se fazer presente em qualquer disciplina jurídica, que a norma especial ela se sobrepõe à norma geral. Não é assim? A norma especial ela se sobrepõe à geral. Tá? Então, aqui nós temos uma política criminal especializada referente à prescrição no tocante à implementação da pena, né? Advinda do porte para consumo pessoal de drogas. A prescrição é de 2 anos. Nós sabemos que o artigo 109 do Código Penal, ele estabeleceu um rol específico. Ele estabeleceu um rol que o legislador entendeu como adequado
para aquelas situações previstas no nosso Código Penal, mas que não impedem a criação, a implementação de outros prazos previstos em lei especial, como é o caso agora aqui da Lei de Drogas, pessoal. Tá? Lá no artigo 109 do Código Penal, nós temos o prazo mínimo de 3 anos e o prazo máximo de 20 anos. Ok? Aqui, a implementação, a execução das penas advindas do porte para consumo pessoal prescreve em 2 anos. Tá? Não confundam prescrição da pretensão punitiva como prescrição da pretensão executória. Tá? Aqui isso não vai ter muita preocupação nossa, né? Porque aqui eu coloquei para vocês, ó, na observação, 2 anos, tanto para imposição quanto para execução das penas. Então, seja no tocante à prescrição da pretensão punitiva, momento em que o Estado busca punir o indivíduo, seja no tocante à prescrição da pretensão executória, que é aquele lapso temporal que o Estado terá para forçar, para obrigar o condenado a cumprir a punição imposta a ele. Tranquilo? É assim que funciona, galera. Tá? Prescrição da pretensão punitiva começa quando? Vai até quando? Vai até antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Transitou em julgado a sentença penal condenatória, o que nós teremos é a pretensão executória. Então, o lapso temporal que o Estado tiver para forçar o criminoso a cumprir a pena imposta é a prescrição da pretensão executória. Tranquilo? Esse prazo é de 2 anos, tanto para a pretensão punitiva, como para a prescrição da pretensão executória referente aqui à conduta esculpida no artigo 28 da lei. Tá bem? Continuando aqui. Para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, se aplica a Lei 9099/95. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Não houve descriminalização, houve despenalização, houve uma suavização da punição em relação ao porte para consumo de drogas. Tranquilo? É uma infração de menor potencial ofensivo, o procedimento é o sumaríssimo, lastreado, previsto, estruturado na Lei 9.099/95, com algumas ponderações aqui. Tá? Algumas ponderações importantes. Nós sabemos que, afora essa situação do porte para consumo, se eu sou levado a uma delegacia e o delegado se convence de que eu pratiquei uma infração de menor potencial ofensivo, né, se eu assinar o termo de comparecimento quando chamado ao juizado especial criminal, eu serei liberado imediatamente, não haverá autuação em flagrante, nem a necessidade de pagar fiança. Nem a necessidade de pagar fiança. Tranquilo? Agora, quando eu me recusar a assinar esse termo de compromisso, ao invés do TCO, teremos uma autuação em flagrante delito e, concomitantemente, a lavratura, a abertura de um inquérito policial. Tá? Isso não vai se aplicar àquele que tenha praticado a conduta prevista no artigo 28. Outro detalhe, nós sabemos que, tradicionalmente, em relação à transação penal, caso eu venha a fazer um acordo de transação penal com o Estado, eu ficarei 5 anos sem poder fazer outra. Não é assim? Eu ficarei 5 anos sem poder fazer outra. Mas em relação ao porte para consumo pessoal de drogas, essa exigência temporal, ela não se aplica, ela não se impõe. Eu posso fazer várias transações penais. Esse é o entendimento que vem prevalecendo. Ok? Continuando. Quais condutas da lei de drogas são equiparadas a hediondos, né? Gente, nós sabemos que o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, eu reforço essa ideia eu reforço a compreensão dessa expressão, tráfico ilícito, porque nós temos o tráfico lícito. Se a gente for ao dicionário, tráfico é comércio, ok? Então, para ser crime, esse tráfico tem que ser ilícito. Lembrem daquela história dos 3 T's: tráfico de drogas, terrorismo e tortura. São os crimes equiparados ou assemelhados a hediondos. Então, o tráfico de drogas não é um crime hediondo, é um crime assemelhado ou equiparado a hediondo, está lá no artigo 5º, 43 da nossa Constituição Federal. Tá? Inafiançável, não admite graça, anistia. A lei
8.072/90, a Lei dos Crimes Hediondos, também vedou o indulto, né? Nós vimos que mesmo a Constituição não vedando explicitamente o indulto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa vedação do indulto na Lei dos Crimes Hediondos ela está de acordo com o conteúdo da nossa Constituição, porque não há diferença ontológica entre graça e indulto, tá? A diferença é que a graça é individual, o indulto é coletivo. A graça, para ser concedida, depende de provocação do presidente da República, e o indulto vai depender aí, independe dessa provocação, o presidente pode conceder de ofício. Tá? Por que eu coloco essa indagação aqui? Porque há uma controvérsia, tanto em sede de doutrina, como em sede de jurisprudência, a respeito de, tudo bem, o tráfico de drogas é equiparado ao hediondo, é assemelhado ao hediondo, mas não é somente o tráfico de drogas que a lei de drogas criminaliza. A lei de drogas ela criminaliza crimes que não são, né, de tráfico de drogas. Agora, o problema é que a lei não foi didática. Talvez esse compromisso nem deva realmente ter sido assumido pelo legislador, né, tem que ser realizado pelo próprio intérprete, mas independente da posição que a gente considere como a mais correta, não há uma pacificação, há entendimentos majoritários, tá? O que eu já digo a vocês é o seguinte: nem todos os crimes estruturados, previstos, materializados na lei de drogas serão equiparados ou assemelhados a hediondos. Por exemplo, o 38, prescrição e ministração, né, excessiva, culposa de substâncias que causem mal à saúde, etc., como a gente vai ver, que é um crime próprio, né, só pode ser praticado por certas pessoas, tá? Então, nem todos os crimes previstos na lei de drogas serão equiparados ou assemelhados a hediondos, ok? Então, vejamos aqui. O que é que nós temos? Vejam. O que é pacífico? O 33 caput, o seu parágrafo primeiro, né, o tráfico de drogas por equiparação, e o 34. Aí é pacífico, aí acalmem o coração de vocês, tá? O 33 caput e seu respectivo parágrafo primeiro e o artigo 34 da Lei de Drogas, tá? Esses são equiparados a hediondos, bem tranquilo esse posicionamento. As divergências, elas existem, por exemplo, onde? No 36, financiamento ao tráfico, tem doutrina que afirma ser equiparado, né? Pois, de certa forma, concorre para o próprio tráfico e é até pela própria gravidade do delito. Outros autores entendem que não, porque, né, uma coisa é financiar, outra coisa é praticar o tráfico propriamente dito, mas o financiamento é a conduta criminosa na lei de drogas que tem a maior pena. Tá? O 37, a questão do informante, o fogueteiro, colaboração para o tráfico, né? Divergência, mas aqui prevalece que não é equiparado a hediondo, até porque ele não está praticamente, ele não está em tese cometendo o tráfico, mas de alguma maneira ele contribui também, porque ele avisa, né, aos traficantes, por exemplo, que tem polícia ingressando na área, né, e de alguma maneira isso está colaborando, né, para o sucesso ou até mesmo um escudo, um auxílio à proteção de quem está ali diretamente comercializando a droga, né? O que já está pacificado também, tanto doutrinariamente como jurisprudencialmente, de que não é equiparado ao hediondo, é o 35, é a conduta criminosa do 35, é crime, tá? Todas essas condutas 34, 36, 37, 35 são criminosas, não são contravencionais, mas nem todas são tráfico de drogas, para corroborar, para fortalecer o argumento que eu dei há pouco de que nem não é o fato de a conduta criminosa estar na lei de drogas, pessoal, que a fará, né, ser equiparada ou assemelhada a hediondo por não ter natureza de tráfico. Tranquilo? Então, em relação ao 35, a associação para o tráfico, aqui prevalece que não é equiparado a hediondo, doutrina e jurisprudência vão no mesmo caminho, no mesmo sentido. Aqui a gente dá o pontapé inicial, então, para falarmos
dos crimes a partir do artigo 33, né? Esses daqui são crimes com penas mais pesadas, né? Não tem comparação, são dotadas de um punitivismo mais elevado do que o porte para consumo pessoal de drogas, né? A primeira observação que a gente faz aqui nesse artigo 33 caput, gente, é o fato de nós termos aí vários núcleos, né, do tipo. Vocês sabem que a conduta criminosa, ela se externaliza sob a forma de uma ação ou sob a forma de uma omissão. Mas o que vai nos permitir identificar se a conduta é ativa ou omissiva, se a conduta é comum, se a conduta é própria, se é instantânea, se é permanente, se é instantânea de efeito permanente, é o verbo, tá? É o verbo. Tranquilo? O crime, estruturalmente falando, tecnicamente falando, ele necessita, pessoal, de pelo menos um verbo, um núcleo, uma conduta típica. Agora, nada impede que o legislador crie mais de uma conduta típica, mais de um comportamento proibido. Vai depender do ponto de vista daquilo que o legislador entenda naquela ocasião como a mais correta. E aí, naquela parte referente à classificação doutrinária dos crimes, quando o crime ele possui mais de um verbo, gente, ele é classificado como crime de conduta múltipla ou de conteúdo variado. Normalmente, nesses crimes que possuem vários verbos, a gente soluciona a responsabilidade penal, a gente especifica melhor a responsabilidade penal de cada um de acordo ou com base no princípio da alternatividade. Para alguns autores, o princípio da alternatividade integra, juntamente com outros princípios, os instrumentos destinados à solução do conflito aparente de normas. Para outros doutrinadores, o conflito aparente de normas ele só é resolvido pela especialidade, pela consunção e pela subsidiariedade. Tá bem? Para muitos doutrinadores, a alternatividade não resolve conflito aparente de normas. O que diz essa alternatividade? Que nos crimes com vários núcleos, com vários verbos, com várias condutas como sendo as possíveis de serem realizadas, executadas, o fato de você praticar mais de um verbo não significa que você responderá por tantos crimes quantos forem os verbos praticados, de forma nenhuma, pessoal. De forma nenhuma. Tá? Eu posso praticar mais de um verbo e não responder aqui, por exemplo, já que estamos falando sobre o tráfico, por 2 crimes de tráfico. Eu pratiquei 3 verbos, vou responder por 3 crimes de tráfico? Não. Tá? Vai depender do contexto temporal de cada um deles. Tá bem, pessoal? Vai depender do contexto temporal de cada um deles. Então, se eu pratico, se eu importo cocaína hoje, e sábado, né, dia 1º de janeiro de 2022, e somente no outro sábado, dia 8, eu começo a comercializar, né, a vender a cocaína importada, aí eu tenho uma distância temporal razoável da prática de um verbo para outro, aí sim eu responderei, pessoal, por 2 crimes de tráfico. Agora, se eu importo de manhã e no mesmo dia à noite começo a vendê-la, ou no dia seguinte, pela manhã, eu começo a vendê-la, um espaço temporal curto, por mais que eu tenha praticado mais de um verbo, eu só vou responder por um crime de tráfico. Então, cuidado com isso, essa preocupação a gente só deve ter em relação a essas condutas que possuam, tá, mais de um verbo. E aí, lembrem, a doutrina classifica essa situação como crime de conduta múltipla ou de conteúdo variado. Beleza? Beleza. Outro detalhe é que nesse artigo 33 caput, nós temos uma conduta comum. Em tese, qualquer pessoa pode ser autora desse delito esculpido no artigo 33 caput, com a exceção do verbo prescrever, né? Por exemplo. Porque a prescrição vai envolver quem? Por exemplo, o médico,
o dentista, não é qualquer pessoa que pode prescrever, tá? Então, em relação a ministrar, também não é qualquer um que pode ministrar, depende da ocasião. Depende da ocasião. Se for uma situação de alguém que está comprando uma droga de mim e pedir um auxílio para eu colocar, para eu inocular essa substância na sua corrente sanguínea, estou ministrando, estou colaborando de alguma maneira para a colocação, para a inserção daquela substância na corrente sanguínea da pessoa. Mas o que é tranquilo aqui é em relação ao verbo prescrever. O verbo prescrever, ele traz aqui uma conduta própria. Tá? O artigo 38 é o crime que é tradicionalmente próprio. O restante é crime comum. Mas nós temos que ter alguns cuidados, principalmente nesses delitos que tenham mais de um verbo, porque a gente pode acabar pescando um que seja próprio, como é o caso aqui do verbo prescrever. Beleza? Então, o verbo prescrever, ele traduz aqui, aproveitar e marcar, uma conduta como própria, tá? Não pode ser praticado por qualquer pessoa. É importante salientar que, por mais que tráfico signifique comércio, né, e quem comercializa visa buscar alguma vantagem normalmente econômica, é muito comum, sempre foi muito comum a gente associar a caracterização do tráfico quando houver a comprovação de que havia o objetivo de lucro. Sem objetivo de lucro não há tráfico de drogas, isso é um engano. Tá? Normalmente se busca o lucro nessas transações. Tá? Mas vejam que em dado momento, a lei fala em comportamentos que não necessariamente estejam vinculados à obtenção de lucro, à obtenção de vantagem econômica, ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Tá? Então, o objetivo de lucro normalmente é um elemento existente nessa relação entre quem vende e quem compra. Tá certo? Mas se na prova for perguntado assim a vocês, o objetivo de lucro é conditio sine qua non, é condição essencial para a existência, para a caracterização do tráfico? De forma nenhuma. Tá? A ausência de objetivo de lucro não impede a prática do crime previsto no artigo 33 caput da Lei de Drogas. Tá bem? É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, cuidado lá só com o verbo prescrever, é aquela exceção, né? O artigo 40 ele fala de causas de aumento de pena, a gente vai falar sobre esse artigo 40 mais à frente, tá? E com a intenção de deixar a aula bem didática, a aula gravada bem didática, eu estou dividindo-a em blocos. Então, eu estou encerrando aqui o primeiro bloco, para daqui a pouco voltar e falar sobre o segundo bloco, começando aqui do flagrante preparado, ok? Já já a gente volta.